retomando o capítulo 14, Renascimento Comercial e Urbano, página 22. Crescimento das cidades e formação da burguesia. Entre os séculos XI e XIII, as antigas cidades ganharam vida e outras surgiram ao redor das feiras, dos castelos e dos mosteiros. No século XIII, no XIV, as cidades de Veneza, Gênova e Florença, na Itália, e a região de Flandres lideravam as atividades comerciais. Genoveses e venezianos percorriam o mar Mediterrâneo até os portos orientais em busca de especiaria. Eles mantinham o comércio entre o norte e o sul da Europa e revendiam as mercadorias nas feiras. Especiarias, vocês sabem o que é, a gente já falou sobre isso, são temperos. Então, era orégano, noz moscada, louro e assim por diante. Aqui são troca de ideias, vocês podem pular. E aí, na página 23, a vida nos burgos. À medida que as atividades comerciais iam se desenvolvendo, buscava-se modificar as ações voltadas apenas para a subsistência, a fim de gerar produções em maior quantidade para serem destinadas ao comércio. Nas proximidades dos castelos feudais foram instalados locais de compra e venda, favorecendo o surgimento de núcleos urbanos formados por comerciantes, artesãos, mercadores, ambulantes e camponeses. Esses núcleos urbanos foram chamados inicialmente de burgos, do latim burgus, que significa fortificação. E seus habitantes compunham uma nova camada social, a burguesia. Com o crescimento populacional nas cidades, também aumentavam o consumo e, consequentemente, o mercado para os gêneros agrícolas e os produtos de artesanato. De início, as oficinas urbanas responsáveis pela fabricação artesanal de produtos como calçados, ferramentas, peças de roupa e chapéus eram pequenas e empregavam camponeses que abandonavam os campos. Esses camponeses se instalavam nas cidades e exerciam funções de fiandeiros, tecelões, marceneiros, carpinteiros, sapateiros, ferreiros, entre outros. A jornada de trabalho desses artesãos era longa e o pagamento era diário ou semanal. Com o desenvolvimento da atividade manufatureira, surgiram profissionais especializados. Nas oficinas, os mestres que conheciam a parte de fazer os produtos necessários à vida comunitária ocupavam um lugar de destaque, seguido pelos jornaleiros, trabalhadores que recebiam pela jornada de serviços realizados e pelos aprendizes que entravam nessas oficinas. Para aprender as primeiras técnicas a fim de se tornarem profissionais especializados, quer dizer, era como se eles aprendessem uma profissão. A pessoa que estava lá, eles começavam a trabalhar e acabavam aprendendo o ofício, a nova técnica. Os artesãos, eles eram agrupados de acordo com as atividades que realizavam. Havia oficinas de ferreiros, de sapateiros, de tecelões, de marceneiros, de vidaceiros, entre outros. Eles organizavam corporações de ofício em defesa de seus interesses. Nelas criavam regulamentos para se proteger contra a concorrência e para assegurar o pagamento aos trabalhadores. Os comerciantes se reuniam em agremiações similares chamadas guildas, cujo objetivo era a regulamentação das práticas comerciais e a manutenção do monopólio sobre o comércio local. As corporações, elas eram formadas por várias oficinas. Cada uma delas pertencia a um mestre, que estabelecia um grupo para controlar a quantidade, a qualidade e o preço dos produtos fabricados, além de decidir quem poderia entrar para a profissão. Os aprendizes moravam nas oficinas e realizavam as atividades em remuneração. Recebiam em troca hospedagem, alimentação e aprendizado, que durava entre 2 e 7
anos. Então, as pessoas trabalhavam lá em troca da comida e aprendiam o ofício e moradia. Eles não tinham salários naquele período. Em virtude das determinações estabelecidas para o funcionamento das oficinas, a realização dos pagamentos e a fixação das características do produto, as corporações de ofício representavam, de certa forma, um obstáculo ao pleno desenvolvimento comercial. Isso porque elas restringiam a produção ao mercado local e regulavam o preço das matérias-primas e dos produtos comercializados, quer dizer, eles não deixavam com que prosperasse. O crescimento comercial aumentou a circulação de moedas. Como estas eram provenientes de diversas regiões e representavam diferentes valores, foram criados câmbios para efetuar sua conversão. Como hoje. Hoje em dia a gente não tem o câmbio que quando você tem dólares você vai trocar por real. Desculpa. Ou quando você tem real, você troca por por dólar, quando você vai viajar para o exterior e tudo. Então, é uma coisa que até os dias de hoje ainda existe. E naquele período ele começou isso porque como as feiras eram em diversas localizações, então se pagava com vários tipos de moeda de vários lugares. E aí os mercadores tinham que trocar. E assim ficaram conhecidos essas pessoas que trocavam esse câmbio como cambistas. Os senhores feudais procuraram obter benefícios com o crescimento agrícola e comercial, cobrando impostos e taxas nas cidades, que se instauraram em seus domínios. Eles exigiam dos servos o pagamento de suas obrigações em dinheiro, em moedas, e não mais em produtos. Passaram também a consumir produtos de luxo, a dar grandes festas e a sustentar muitos nobres, com o objetivo de afirmar seu poder. Os camponeses se deslocavam para as cidades em virtude dos atrativos que elas ofereciam, como as novas relações de trabalho e a inexistência das taxas que eles pagavam pelo uso da terra feudal. Bastava que os servos vivessem por um ano nas cidades para serem considerados livres, tal como sugeria um provérbio alemão que circulava na época: o ar das cidades torna o homem livre. Já os burgueses exigiam dos senhores feudais segurança e liberdade, bem como o direito de exercer livremente seus negócios e de criar as próprias leis em troca de impostos pagos. As cartas de franquia eram documentos que garantiam os direitos dos burgueses. Podiam ser compradas dos senhores feudais ou do clero, quando as terras pertenciam à igreja. Com essas cartas, os burgueses buscavam liberdade para trabalhar nos burgos. Aos poucos, várias cidades se tornaram independentes e romperam com o isolamento da sociedade feudal. Enquanto muitos burgueses, como os grandes comerciantes, os mestres artesãos e os barqueiros, enriqueciam a nobreza feudal, se adaptava com dificuldade às novas normas de organização social. Porque, lógico, eles perderam muito com isso. A partir do momento que se deixa a sociedade feudal, eles não recebem. Lembra aquele imposto que eles recebiam para passarem na terra deles? Isso daí não acontece mais, deixa de existir. Aí vem as cruzadas. As cruzadas eram os cristãos europeus que promoveram no século XI e XIII expedições militares para divulgar o catolicismo. É preciso destacar que, além de retomar Jerusalém, o Papa pretendia reaver a influência sobre o território do Império Bizantino, perdida desde o ano de 1054, quando houve o cisma da Igreja. Em 1095, o Papa Urbano II expôs aos fiéis a necessidade de reconquistar Jerusalém, considerada a Terra Santa dos cristãos, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Cerca de 150 mil pessoas atenderam ao apelo do Papa. A expedição foi chamada de Primeira Cruzada. As expedições tinham esse nome porque os combatentes se autodenominavam soldados de Cristo e costuravam o símbolo da cruz em suas roupas.
O objetivo da cristandade era libertar Jerusalém dos muçulmanos, chamados de infiéis pelos cristãos, convertê-los ao cristianismo e conquistar novos territórios. Os proprietários de terra e os comerciantes viam as cruzadas a possibilidade de aumentar seus domínios, conquistar riqueza e ampliar o comércio. Os nobres cavalheiros vislumbravam uma oportunidade de alcançar riquezas, já que não podiam contar com a posse de terras. Além disso, a Igreja Católica prometia o perdão pelos pecados e a vida eterna após a morte para as cruzadas. Então, a Igreja Católica, ela prometia diversas coisas que nem sempre ela podia cumprir, gente. A partir da Quarta Cruzada, os interesses comerciais foram colocados acima dos interesses religiosos. Essa expedição não chegou a conquistar Jerusalém, mas tomou Constantinopla em 1203. Ainda que as cruzadas tenham falhado em seu objetivo inicial, elas foram fundamentais para desenvolver o comércio na Europa feudal e promover trocas comerciais entre o Ocidente e o Oriente, como explica o historiador Hilário Franco Júnior no trecho abaixo. Vocês leiam o trecho. Além dos confrontos entre cristãos e muçulmanos, havia grupos de cruzadas que realizavam saques e massacres por onde passavam, o que fez das cruzadas eventos violentos com grandes perdas para todos os envolvidos. A Cruzada das Crianças. Depois de saber que Constantinopla havia sido saqueada pelos cruzados, a cristandade europeia ficou abalada. Passaram a propagar a ideia de que não se podia mais confiar nos adultos, pois somente as crianças, consideradas puras e inocentes, poderiam reconquistar Jerusalém. Difundiu-se a história de que o menino alemão havia reunido jovens camponeses para reconquistar a Terra Santa, iniciando assim a Cruzada das Crianças. Em torno de 50.000 crianças foram reunidas e colocadas em um navio em direção a Jerusalém. A maioria delas não chegou ao destino, porque morreu de fome ou de frio durante a viagem. Outras se desligaram do grupo ou foram capturadas e vendidas como escravizados. Bom, assim a gente termina o capítulo 14 e na próxima aula tem correção, ok? Tchau, gente.